Vamos ao segundo vídeo dessa série que mostra como instalar, configurar e publicar conteúdos com essa ferramenta chamada Joomla. Eu já fiz a instalação e agora eu vou entrar na área administrativa, aqui em localhost/administrator, colocar aqui o nome do login, a senha e em seguida eu entro. É preciso, claro, que para que este site esteja funcionando aqui localmente, que eu tenha executado antes a ferramenta local web server, está aqui verde, funcionando. E aqui na área administrativa eu vou começar a publicar um conteúdo. Antes desse conteúdo foram criadas as categorias que estão aqui, e o conteúdo que eu vou publicar agora está associado à subcategoria empresas. Então eu vou aqui em conteúdo, artigos, criar novo artigo ou publicar um novo conteúdo, uma nova notícia. Bom, nessa tela, muito parecida com aquela de categoria, eu tenho essa mesma tela onde eu coloco o conteúdo, eu tenho esse lado direito com algumas opções, eu tenho o botão de salvar, salvar e fechar, salvar de novo, cancelar, eu tenho a região onde eu coloco o título da notícia, o apelido, e tenho essas categorias. Eu agora estou na categoria ou na aba conteúdo, e eu tenho essas outras abas aqui que eu visito dependendo da necessidade. Então agora eu vou começar a publicar um conteúdo que já está pronto, colocado no bloco de notas. Esse conteúdo ele foi colocado no bloco de notas exatamente para que quando copiado para dentro da área administrativa, ele não venha com qualquer código. Por exemplo, se ele estivesse no Word ou se ele estivesse em outro site, qualquer coisa que for copiada do outro site ou mesmo do Word que seja colocado num editor de textos que não tenha codificação, como é o caso do bloco de notas. Então, eu vou começar pegando aqui o título da notícia, copio, colo aqui, deixo que o apelido seja gerado automaticamente, que é o que vai aparecer na URL ou no link da página. E agora eu vou pegar a notícia para colocar nessa janela aqui. Ela começa aqui. Muito bem. Selecionei todo, copio e colo aqui dentro. Muito bem, está aqui a notícia publicada. Eu vou agora observar aqui em cima que existem vários botões, várias possibilidades de, com esse texto aqui, eu editá-lo. Então eu tenho, por exemplo, se eu quiser transformar essa palavra em braille em negrito, eu seleciono ela e clico aqui no B. Se eu quiser pegar a palavra Boeing e colocar em itálico, eu venho aqui. E assim, eu tenho subscrever, eu tenho sobrescrito ou subscrito, eu tenho várias opções aqui. E eu posso também editar diretamente no código. Eu posso vir aqui neste botão, clicando nele, me é exibido aqui todo o conteúdo com as suas marcações com as tags HTML. Esse primeiro parágrafo, por exemplo, está com uma tag P de parágrafo e uma tag /P. É isso que faz a quebra do parágrafo. Todos os parágrafos têm seus respectivos P/P. Ok. Bom, então está aqui o conteúdo. Eu posso, por exemplo, agora também com essa palavra Embraer, que eu vou selecionar, eu posso fazer com que ela vire um link, ou seja, a pessoa clica na palavra Embraer, ela vai abrir o site da Embraer. Então eu vou aqui no site da Embraer que eu já abri, eu pego o endereço, copio, eu venho para a minha área administrativa e com a palavra selecionada eu clico neste ícone, inserir, editar link. Eu colo aqui o endereço, tem que ter o https e o endereço, ou o site no qual a gente quer que o link abra. Está aqui um texto que ele já pegou da palavra. Eu posso colocar um título se eu quiser, eu posso colocar um estilo dos que existem aqui, ou eu posso principalmente usar essa opção alvo, que faz com que, por exemplo, quando eu clico na palavra Embraer, ou eu abro uma nova aba ao lado da aba do site que eu tenho, ou eu simplesmente faço com que, no caso aqui, a página da Embraer seja aberta em cima da página do Econews. Na verdade, eu quero uma nova janela. Então, eu clico, dou OK. A partir de agora, quando eu clicar nessa palavra Embraer, vai ser aberta uma nova janela aqui para exibir o site respectivo.
Bom, eu agora preciso colocar uma imagem junto com esse texto. E eu vou colocar aqui antes, vou associar o primeiro parágrafo, aqui antes da palavra Paris. Eu clico antes da palavra Paris e eu tenho dois botões para trabalhar com imagens. Eu tenho este e tenho este aqui. Eu incluo a imagem por aqui, caso ela já não esteja dentro do meu servidor, ela esteja dentro do meu computador local, e eu uso essa para editar a imagem. Então, eu vou começar por essa daqui, clicar nesse botão Imagem. Essa opção me leva ao conjunto de pastas do meu site. Essas pastas foram criadas quando a instalação foi feita. A imagem que eu preciso já está aqui, mas eu vou mostrar como é que eu trago uma nova imagem para dentro do site. Então, eu posso vir aqui embaixo, clicar em escolher arquivos, e vamos supor que eu queira esta imagem. Seleciono, mando abrir, e em seguida eu clico em iniciar envio. A partir daí, essa imagem é jogada dentro da pasta de imagens do meu site. E após ela ser incluída, eu posso selecionar a que eu quiser para colocar na minha notícia. No meu caso aqui, esta foto da Embraer. Eu clico no arquivo, na imagem, e clico em inserir em seguida. Observemos que a imagem foi incluída, mas o texto está no pé dela. Para que esse texto venha para cima, eu vou ter que clicar na imagem e definir um alinhamento para ela. Tem uns botões de alinhamento aqui. Então, vou clicar nesse botão porque eu quero a imagem à esquerda. Ok. E vamos observar que o texto subiu, mas ele está extremamente colado na imagem. Então, é agora o momento em que eu vou editar essa imagem. Vou clicar nela e vou usar esse botão para editar. Então, eu posso, por exemplo, aqui eu tenho duas abas, geral e avançado, e nessa aba geral eu posso, por exemplo, definir as dimensões. Além de colocar um título da imagem, uma descrição, eu posso definir a dimensão. Aqui é largura e aqui é altura. Basta que eu altere o valor em um dos campos, não precisa ser nos dois. E deixar essa opção manter proporções habilitado. Então, eu vou diminuir esse arquivo, essa imagem para 350 pixels, eu digito aqui e eu clico em OK. A imagem diminuiu, mas ela continua ainda com o texto colado nela. Então, eu vou voltar a editar e agora eu vou passar para a aba Avançado. Vamos observar que essa caixa estilo tem um código CSS que faz com que essa imagem seja alinhada à esquerda, está aqui o float left. Mas eu tenho embaixo a possibilidade de definir, por exemplo, eu quero mudar o espaçamento vertical e o espaçamento horizontal, ou seja, a distância desta imagem para o elemento que está ao redor dela. Então, vamos supor que eu quero um espaçamento vertical de 10, um espaçamento horizontal de 10. E eu queira uma borda 1. Vou dar um OK. E observemos que ele colocou 10 pixels do lado esquerdo, 10 pixels em cima, 10 pixels do lado direito e 10 pixels do lado embaixo. Não quero esse espaço nem do lado esquerdo, nem esse espaço em cima, eu quero só embaixo e do lado direito. Então, eu vou voltar a editar essa imagem e vou para o avançado. Com um pouquinho de conhecimento do CSS, é possível ver que eu tenho aqui a propriedade margem. E dentro dela um valor 10 que está sendo colocado nos 4 lados. Eu, na verdade, não quero 10 nos 4. Eu quero modificar esse valor. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse valor 10 daqui de dentro. Esse aqui também. E eu vou aqui, onde está o código, colocar os valores respectivos dos 4 lados. E a ordem desses valores, mantendo aqui a propriedade margem, é, primeiro no topo, eu quero no topo 0 pixels, depois à direita eu quero 10 pixels, depois embaixo eu quero 10 pixels, e no lado esquerdo eu quero 0 pixels. E o ponto e vírgula para finalizar, porque toda a propriedade no CSS tem que finalizar com ponto e vírgula. Quando eu clicar em OK, eu tenho, portanto, a parte de cima zerada, a parte da esquerda zerada, a da direita com 10 pixels e a parte de baixo com 10 pixels. Então, está como eu gostaria de que aparecesse esse meu texto. Muito bem. Posso fazer outras várias coisas aqui, eu posso, enfim, aumentar a distância, colocar outras imagens, ou ao lado do parágrafo, ou entre um parágrafo e outro, posso colocar vídeos.
etc, e etc. Uma coisa muito importante, depois que o conteúdo é publicado, é que eu preciso dizer que do lado direito, primeiro, ele está publicado? Ok. Então, esse meu conteúdo vai publicado, já está pronto para ser exibido para o meu público. Agora, a qual categoria esse conteúdo pertence? Ele é de economia e ele é relacionado à subcategoria empresas. Então, eu clico aqui. É um conteúdo que, por enquanto, eu vou deixar não destacado. Se eu marcar assim, ele vai ser exibido na página principal, na homepage. O acesso é público, todos os usuários vão poder visualizar esse conteúdo, está para todos os idiomas. Não vou preencher essas outras caixas aqui. E o que eu vou passar agora são nessas outras abas. Eu tenho uma aba imagens e links. Eu posso associar uma imagem a este conteúdo, além daquela que está no corpo do texto. Não vou acrescentar nada nessa aba. Eu tenho a aba opções. Eu tenho uma possibilidade de, por exemplo, mostrar como é que esse conteúdo vai ser exibido. Volto ainda a essa janela. Eu tenho uma caixa publicação que está totalmente em branco, mas quando eu salvar, sempre que eu clicar nesse botão verde, eu salvo e continuo no artigo, algumas informações vão ser preenchidas aqui. Então, o início da publicação é exatamente a hora em que eu estou publicando, o dia, o mês e o ano, o horário. Eu tenho aqui, eu posso definir em que momento este conteúdo vai ser retirado, ele vai ser retirado do ar, ele vai ser despublicado. Eu tenho aqui a informação, a data de criação, momento em que ele está sendo criado, que está coincidindo com o momento da publicação, e eu poderia, por exemplo, nesse momento dizer que este conteúdo vai aparecer somente daqui a 2 dias, só na quarta-feira, dia 3 de julho. E aí, esse conteúdo estaria criado, mas ainda não visível para os usuários. Só na data e no horário especificado aqui ele seria exibido. Aqui eu posso dizer criado por quem é o responsável pela criação. Entra aqui este item usuários. Por enquanto eu só tenho um usuário, que é o super user, mas eu vou ter mais à frente vários tipos de usuários com níveis diferentes de acesso a essa área e com possibilidade de publicação mais restrita ou mais abrangente. E aí, quando eu tiver esses usuários, eles vão aparecer aqui com uma opção para eu atribuir esse conteúdo ao respectivo usuário. Eu posso colocar um nome aqui, qualquer. Eu posso criar um nome de um autor. Foi o usuário que criou, mas ele está associado ao nome deste outro usuário. Tem aqui também a revisão, quando ele vier a ser revisado. Quem revisou vai ser associado. E aqui do lado eu posso ter um conjunto de informações, os metadados, que podem ser acrescentados, que são muito importantes para que um conteúdo seja localizado pelos sistemas de buscas na internet. Apesar de eu não preencher aqui, aliás, eu posso preencher, por exemplo, pelo menos as palavras-chave, metadados nas palavras-chave, que eu vou colocar em Embraer, por exemplo. Então, eu posso colocar várias palavras separadas por vírgula, e isso é muito importante para que essa notícia seja mais facilmente encontrada. Tem outras 2 abas, não vou alterá-las ainda. Eu vou salvar e vou fechar. Muito bem. Eu vou fechar aqui a janela da Embraer e vou agora exibir o meu front-end. Clico nesse botão e nada até esse momento está sendo exibido na minha homepage. Nem os links das categorias e nem os conteúdos, ou o conteúdo que eu acabei de publicar. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz com que aquele conteúdo e os links das categorias apareçam aqui? Isso é um aspecto muito importante. Eu vou, depois que eu salvei, eu tenho aqui na área de artigos, eu tenho apenas um artigo, apenas uma notícia, digamos assim. Não teve nenhum acesso até o momento. Está aqui um conjunto de informações a respeito dela. E a qualquer momento eu posso editá-la clicando aqui em cima do título. Cliquei, a janela é aberta. Eu vou voltar aqui para a minha área de conteúdo. E eu vou
clicar em destacado. E quando eu fizer isso e eu salvar, e ao voltar para a homepage, este conteúdo vai ser exibido na primeira página. Eis ele aqui. Acontece, e se eu clicar no título da notícia, ele vai exibir o mesmo conteúdo dentro de uma página especificamente da categoria Economia, que está sendo aqui exibida aqui em cima, e da subcategoria Empresas. Evidentemente que isso é uma redundância. Se eu visualizo a notícia dentro da subcategoria completa, não é necessário que eu, na homepage, visualize ela completa. Eu vou querer visualizar só, digamos, uma pequena chamada. Vou voltar aqui para a homepage. E eu vou, estando aqui na home, ter a matéria completa. Então, no fundo, eu não quero essa matéria completa na homepage. Eu vou voltar à área administrativa e vou aprender agora como transformar apenas, digamos, o primeiro parágrafo e esta foto no conteúdo que vai ser exibido na homepage. Então, vou clicar aqui no final do primeiro parágrafo e vou usar esse recurso aqui, esse botão Leia Mais. Quando eu clico aqui em Leia Mais e eu salvo, eu vou voltar para a minha homepage, vou atualizar. A partir de agora, eu tenho apenas a foto e o primeiro parágrafo. Se eu clicar na notícia agora, no título da notícia, eu tenho a notícia completa. Vou voltar para a homepage, mas eu não queria essa imagem tão grande, eu quero essa imagem menor. Eu quero essa imagem um pouquinho maior do que esse texto do primeiro parágrafo. A única solução aqui, se eu quiser, por exemplo, que esta foto, voltando aqui para o back front-end, se eu quiser entrar na notícia e que esta foto, na notícia completa, fique deste tamanho e só ela apareça pequena na homepage, então eu vou precisar, voltar aqui para home, eu vou precisar fazer uma mudança aqui. Eu vou duplicar esse parágrafo e esta foto. Então, eu vou entrar aqui no código e observar que o primeiro parágrafo, aqui, eu vou copiar, Ctrl C, e eu vou colar. Esse código aqui é o código que faz a separação do texto inicial para aparecer apenas na homepage e a sequência é o conteúdo completo. Então, eu vou, após esse HR que está aparecendo aqui, eu vou dar um Enter e vou duplicar, vou colar aquele primeiro parágrafo junto com a imagem. Vou dar um OK. É claro que aqui eu vejo a notícia repetida. A partir dessa linha vermelha para baixo é o meu conteúdo completo, a partir da linha pontilhada para cima é a minha chamada na homepage. É claro que esta imagem aqui, eu vou diminuir o tamanho dela, para que ela fique o mais próxima possível do tamanho desse texto. Então, seleciono a imagem, venho aqui na edição, e ao invés de 350, eu quero 200 pixels só. A imagem diminui, estou achando grande ainda, eu vou colocar um pouquinho menor. 200 eu quero 150, na verdade. E agora eu vou salvar. Ao salvar e atualizar, eu estou na homepage. A imagem diminuiu. Tem um conjunto de elementos aqui, nesse detalhes, nome do repórter, a categoria, data de publicação, número de acessos, tem esse botão e tem esse botãozinho aqui embaixo, Leia Mais. Tudo isso aqui é configurável, ou seja, eu posso acrescentar, eu posso tirar. Por enquanto eles estão assim. Então eu vou clicar na imagem, vou clicar no título da matéria na homepage, seria, por exemplo, a primeira página do jornal, e ao clicar ele vai mostrar a notícia completa. Agora eis a particularidade. A chamada está sendo repetida, ela está sendo mantida no corpo da notícia completa. É claro que a gente não precisa dessa redundância. Então, eu tenho que fazer com que esta chamada aqui, ela não seja repetida na notícia principal.
E como é que eu vou fazer isso? Eu vou voltar aqui para a área administrativa, eu vou entrar nesta área de opções e eu vou dizer que eu não quero aqui, nesses vários itens, eu tenho vários itens aqui, que definem como o conteúdo vai ser exibido. Então, este elemento aqui, exibir introdução, ele está como o modo usar global, que é exibir. Significa que aquela primeira chamada, aquele texto do primeiro parágrafo com a foto pequena, ele vai ser exibido. Eu não quero, eu quero ocultar. Ou seja, tudo que está acima da linha vermelha pontilhada, lá no conteúdo, não vai ser duplicado na notícia completa. Ao salvar, eu vou voltar para a homepage, está aqui a notícia do jeito que eu quero na página principal. Quando eu clicar no título, aí sim, eu não tenho mais a duplicação daquela pequena foto e o primeiro parágrafo. Essa é uma forma, portanto, de controlar como o conteúdo vai ser exibido na homepage. Muito bem. Então, eu agora, aqui no conteúdo, eu não quero exibir esse conjunto todo de informações. Eu não quero que seja exibido, por exemplo, esse item acessos. Eu não quero esse botão de imprimir. E eu vou manter, portanto, só o nome do repórter, a categoria, aliás, e a data. Então, eu tenho que voltar mais uma vez na área administrativa, e onde está aqui esta informação acessos, eu vou tirar. Então, vou procurar aqui na relação, exibir acessos, ocultar. Eu não quero esse botão de impressão, então eu venho aqui e procuro onde é que está o botão exibir impressão. Eu vou ocultar, assim como eu vou ocultar os ícones, porque eu tenho possibilidade de exibir o ícone de impressão, de compartilhamento por e-mail. Então, esses ícones eu não quero nenhum. Aliás, eu vou ocultar. Então, eu vou salvar. E a notícia, quando eu atualizar, ela terá agora só as informações que eu pedi para serem exibidas. Nome do repórter, categoria empresas e a data de publicação. Eu posso também querer tirar aqui categoria. Então, eu venho aqui e onde está a categoria eu mando ocultar. Ao ocultar, eu inclusive, claro, tiro o link da categoria porque ela não vai ser exibida. Salvo. E ao atualizar, eu passo a ter só o nome do repórter e a data de publicação desse conteúdo. Voltando à homepage, eis aqui também um conjunto de informações associado a este conteúdo da homepage, inclusive esse botão aqui embaixo. Então, eu vou aprender a como retirar esses elementos daqui. Mas antes de fazer isso, vamos aprender a como incluir, além do link home, o link cidade, o link economia. E para isso, dentro da área administrativa, eu vou salvar e vou fechar aqui a área do conteúdo, porque eu não quero mais trabalhar nele, e eu preciso ir agora a um novo item aqui dos links. Eu preciso ir ao menus. E dentro de menus, eu tenho um item chamado Main Menu, que já é instalado quando a gente usa o template original do Joomla. Então, eu vou clicar aqui em Main Menu e vou observar que apenas um único link está disponível, que é exatamente esse link que no front-end aparece. Acontece que eu criei categorias e nelas eu estou acrescentando subcategorias de seus respectivos conteúdos que não estão sendo exibidos. Então, tem que aprender a criar um novo link para que ele seja exibido na página. E eu vou começar aqui dentro com um novo. E eu vou criar o link cidade. O apelido deixa que o Joomla crie. E aqui eu tenho, nessa aba detalhes, uma série de itens. Eu tenho um tipo de item de menu. Esses itens que aparecem aqui no meu menu, eles são de vários tipos. Tem muitos tipos possíveis. Então eu vou
definir o tipo de item, depois eu vou associar a determinada categoria, se for o caso de uma categoria, e outras informações estão aqui embaixo. Então, eu vou primeiro selecionar aqui o tipo de item de menu. Eu tenho vários itens aqui. Tenho artigos, busca inteligente, contatos, links de sistema, pesquisa, usuários. Eu vou usar o primeiro, esse é o que é mais utilizado. Então, eu clico em artigos e este conteúdo que eu acabei de publicar sobre a empresa Embraer, ele faz parte de uma categoria. E os elementos que estão associados a categorias, eles podem ser publicados na forma de um blog de categoria ou na forma de uma lista de uma categoria. Eu prefiro inicialmente mostrar esse blog de uma categoria. Clico nele e em seguida eu sou levado a essa caixa onde eu digo qual é a categoria que vai estar associada a esta palavra que eu coloquei aqui. Evidentemente que é a categoria cidade. Então vou clicar nela. Outro aspecto importante aqui é ele está associado ao menu Main Menu e ele é um item pai. Eu não tenho outro item acima de cidade. O que eu tenho é filhos de cidade. No caso, Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste. Então, isso aqui continua item de menu raiz, publicado. Na página inicial, não preciso marcar porque ele vai aparecer em todas as páginas, acesso público. Eu poderia ter, por exemplo, um desses links, que ele só apareceria para determinados usuários registrados, que entrassem com login e com uma senha, no caso de um conteúdo exclusivo. Aqui eu não preciso alterar nada, eu também tenho vários subitens aqui, várias abas aqui que eu posso alterar, e eu vou salvar, e vou em seguida atualizar a página. A partir de agora, claro, está aqui cidade, que está associado com a categoria cidade. Quando eu clico nela, nada é exibido porque não tem nenhum conteúdo ainda associado a essa categoria cidade. Eu vou criar um novo, salvar e novo, e vou criar um novo link. E esse vai ser um link pai chamado economia. Eu vou clicar em selecionar. Estou no item artigos, blog de uma categoria também, que por sua vez vai estar associada, evidentemente, a categoria economia. Aqui não precisa alterar nada. Vou salvar. E em seguida, quando eu atualizar, eu vou clicar em economia. Ok. E vamos observar que aqui ele exibe a subcategoria ao qual já tem um conteúdo associado, que é a subcategoria empresas. Então, vou clicar aqui em empresas e observemos que ele exibe a página de empresas com uma chamadinha. Ou seja, essa chamada aqui, ela está tanto na homepage como ela está na página principal dessa subcategoria chamada empresas. Muito bem. Então, eu vou voltar para a home. Aqui ela repetida. Eu vou agora criar as subcategorias. Salvar e vou fechar aqui. Aliás, antes de passar para a criação das subcategorias, eu queria mostrar um outro aspecto muito importante aqui, que diz respeito ao template, ao modo como o template é usado. Quando a gente faz uma instalação básica do Joomla, ele vem com dois templates. Ele instala inicialmente esse template e ele tem um outro. E onde é que eu encontro esses templates? Eu venho no link extensões e em seguida em temas, estilos. Então, vamos observar que aqui eu estou utilizando o template Proto Star Default. Mas eu tenho também com ele associado o BIS3. E eu posso ter outros vários templates aqui. Basta que eu instale. Então, vou mudar para o BIS3. Quando eu mudo aqui, automaticamente, ao atualizar aqui o front-end, eu já vou ver o meu conteúdo organizado de uma outra maneira. Ou seja, aquele menu principal, aquele main menu que estava aqui no canto superior direito, ele passa agora para o lado aqui. O meu formulário de login também passa para o lado esquerdo. O meu conteúdo na homepage fica aqui com essa caracterização visual. Eu tenho essa barra aqui que é uma espécie de banner
com a logomarca do site que eu posso depois alterar. E se eu clicar na notícia, no título da notícia na homepage, ele vai, mais uma vez, exibir a notícia completa. Então, eu posso ter uma forma de organização desse conteúdo diferente, dependendo do tipo de template que está sendo utilizado. Mas, voltando aqui para o início, ou para a homepage, observemos que a gente tem só 3 links. Eu tenho o home, eu tenho o cidade e eu tenho a economia. Eu quero que sejam exibidos também as subcategorias que estão associadas a essas categorias. Então, eu vou voltar aqui, vou voltar ao menus, vou voltar ao main menu, vou clicar nele, e a partir de agora eu vou criar um novo item de menu. Neste caso, eu vou começar em cidade com Zona Sul. Muito bem. Que tipo de link é esse? Também vou defini-lo como artigos, blog de uma categoria. Vou selecionar, evidentemente, a subcategoria Zona Sul. Ele não é um item de menu raiz, ele, na verdade, é um item filho deste link cidade. Vou salvar e vou colocar o novo. Vou criar o Zona Norte. Também vou associar a um link de artigos, blog de categoria. Portanto, Zona Norte, que por sua vez é um item associado à categoria cidade. Vou salvar em novo e vou colocar agora os de economia. Vou começar com investimentos. Mais uma vez um blog de artigos do tipo blog de categoria. Investimentos. Ok. Sua vez, pertence à economia. Salvar em novo. Não vou fazer todos. Vou agora para empresas. Vou selecionar artigos, blog de categoria, todos estão sendo blog de categoria, empresas, e aqui, economia. Eu então salvo e fecho, e observo que aqui na área, que não pode ser confundido com as categorias, ainda que para eu ter um link no menu, eu preciso, no caso de uma categoria, que ela tenha sido criada antes. Observemos, tem o home, cidade, zona sul, zona norte, teria o zona oeste, economia como pai, investimentos, empresas e agronegócio como sublinks de economia. Quando eu atualizar aqui, eu passo a ter o link principal, os links secundários, ou as subcategorias, e se eu clicar, por exemplo, em empresas, que tem um conteúdo associado a ele, eu vou entrar numa espécie de página, homepage, só dessa área de empresas. Muito bem, voltando aqui a home, observemos que eu tenho um conjunto de informações aqui que eu não quero que sejam exibidas. Eu quero que essas informações, categoria, data de publicação, autor, número de acessos, esse botão e esse botão aqui, sejam exibidos só na notícia interna, dentro da não na home. Não quero que ela seja exibida aqui. Então, se esse conteúdo está associado à categoria, entre aspas, home, eu tenho que vir aqui em menus, entrar no main menu, que é exatamente onde eu estou, e vou clicar em home. E abrindo aqui, se eu for em opções, aí eu vou dizer que eu não quero, por exemplo, exibir a categoria, eu quero que ocultar, eu não quero o link da categoria, eu não quero exibir o nome do autor, quero ocultar, eu não quero a data de criação, nem a data de modificação e nem a de publicação, eu não quero o leia mais, que é aquele botão, vou ocultar, eu não quero os acessos e eu não quero os ícones e nem os de impressão. Eu vou salvar e eu, atualizando, eu tenho a minha notícia na homepage muito menos poluída, muito menos conteúdo na homepage. Eu, por exemplo, eu não quero essa palavra home sendo exibida aqui. Desnecessário. Então, se eu já estou na página principal do meu site, eu não preciso que essa informação. Então, eu venho aqui
na área administrativa, continuo aqui no link Home e eu vou aqui em exibição de página, e aqui está dizendo exibir título da página. Não, eu não quero que seja exibido. Ao atualizar, a palavra Home sumiu. Portanto, vou ter aqui só uma área com as notícias principais. Se eu clicar na notícia, ele vai exibir a notícia. E aí, se eu quisesse, quando eu quero controlar essas informações que são acompanhadas do texto e da notícia, da fotografia, não vamos esquecer que isso aqui foi feito no próprio conteúdo. Eu fui lá na notícia publicada naquela seção conteúdo e lá eu controlei os itens que aparecem associados à notícia completa. E para cada link desse aqui e sublink, eu também posso controlar o modo como o conteúdo vai ser exibido. Muito bem. Quando eu cliquei em empresas, que eu estou exibindo aqui o link, o conteúdo associado a empresas, não a notícia completa. Eu posso ter várias notícias de pequenas chamadinhas da editoria de empresas, e a partir delas eu posso ver o conteúdo. Então esses botões podem ser controlados todos também, vindo aqui no menu, vou salvar aqui e vou fechar, e em empresas, se eu clicar aqui no item de menu empresas, da mesma forma em opções, eu posso controlar tudo aquilo, exibir categoria, ocultar, exibir autor, ocultar, data de criação, data de modificação, data de publicação, acessos, ícones de impressão, o leia mais, tudo isso eu posso excluir associado ao link empresa. Então, quando eu clico, evidentemente que eu vou ter tudo limpo. Eu estou nesse momento aqui em empresas, que é uma subcategoria de economia. Então, se eu vier aqui em exibição de página, eu posso, por exemplo, dizer que eu quero que exiba o nome da categoria. Então, se eu clicar aqui em salvar, quando eu estou aqui dentro da categoria, da página de empresas, aí pode ser interessante que o usuário, ao entrar aqui, ele saiba que esses conteúdos pertencem a essa categoria, empresas. E aí, se a pessoa viu várias notícias relativas à empresa, ela pode clicar aqui no título, por isso não precisa ter um leia mais aqui embaixo, e ela entra na área, no conteúdo completo, na notícia completa associada a esse título da Embraer. Então, voltando aqui, vou salvar e vou fechar, e eu vou publicar só mais um conteúdo rapidamente, um novo conteúdo, ok, esse novo conteúdo é de cidades, está aqui o título dele, eu vou clicar aqui, não vou botar o apelido, vou pegar a notícia, as notícias têm um espaço duplo, que eu vou tirar, não preciso desses espaços duplos, muito bem, copiar a notícia e colo aqui dentro, muito bem. Eu vou associar a categoria Zona Oeste, isso aqui tem a ver com a Barra da Tijuca, Zona Oeste, portanto. Eu quero essa notícia na homepage, portanto eu clico em destacado. Eu quero uma fotografia aqui do lado também, e eu vou, na verdade eu vou colocar essa foto aqui no meio. Vou clicar aqui, dar um Enter, e vou incluir uma imagem aqui. Essa imagem eu vou... na verdade, eu quero organizar as minhas imagens. Então, eu vou cancelar aqui. Ao invés de ficar colocando uma imagem a cada vez, eu vou jogar todas as imagens dentro da pasta respectiva de uma vez só. Então, vou salvar esse arquivo, salvar e fechar. E vou vir agora para colocar as imagens. Eu vou clicar em conteúdo e venho no item mídia. E ele me exibe todas as pastas, as fotos que já foram incluídas. E a partir de agora, ao invés de eu ter as imagens soltas, misturadas, eu vou criar
subpastas para eles. Então, vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de cidade, que é a pasta. Passo a ter agora a pasta cidade, que está aqui. Eu posso criar uma para economia. Vou começar por cidade. Então, vou clicar aqui da pasta cidade. Né? Ela não tem nenhum conteúdo aqui dentro. Muito bem. E eu vou voltar. A partir de agora, quando eu for colocar uma nova imagem associada a um artigo, eu posso já jogar dentro da pasta respectiva. Então, eu vou agora jogar todas as imagens de cidade de uma vez dentro dessa pasta. Então, cliquei no botão enviar, vou escolher os arquivos. Dentro de cidade, eu tenho várias imagens, já pego todas de uma vez só, seleciono, abrir e iniciar. Tem uma imagem com formato BMP que não vai ser copiada, ele não consegue copiar, só consegue copiar formato JPG, GIF e PNG. Então, deixa eu voltar aqui novamente, vamos observar quais são os conteúdos. Eu tenho uma, duas, 3 imagens no formato BMP, ele não consegue, mas a imagem JPG eu consigo. Então, selecionei ela e ela veio, porque ela é no formato que o Joomla consegue. Depois eu vou mostrar como fazer com que essas imagens em outra extensão elas sejam enviadas para dentro das pastas. Coloquei a imagem, vou voltar aos artigos, vou abrir a notícia aqui da Barra da Tijuca e vou colocar aqui entre um parágrafo e outro. Abrir um espaço, vou em imagem, abro a pasta cidade e aqui está a minha foto da Barra da Tijuca. Eu insiro, é uma foto enorme, clico nela, edito, informar que ela vai ter 500 pixels, vou querer que ela seja centralizada, muito bem. Eu posso colocar espaço em cima, espaço embaixo, não preciso dos lados porque não há texto. E aqui está a notícia. Evidentemente, se eu defino aqui como destacado, e eu salvo, ela na minha página principal, quando eu vier aqui para Home, ela vai aparecer a notícia completa. Claro que a gente não quer isso. Evidentemente que a gente não quer isso. Eu quero só uma chamada. Então, eu vou vir aqui e vou definir que a minha chamada da primeira página vai ser só esse parágrafo. Vou abrir um novo parágrafo aqui e só isso aqui vai ser o texto da página principal. Eu vou clicar em Leia Mais, eu vou salvar e vou observar que ao clicar aqui, a minha manchete principal, e ela veio aqui para cima porque ela foi a última publicada, ela está sendo exibido só aquilo que eu defini como sendo o meu texto da chamada. Se eu clicar na notícia, ele vai exibir o texto completo. Aqui não há uma duplicação, porque esse parágrafo aqui é o mesmo que já está na homepage. Se eu quiser que ele não seja exibido aqui, não haja essa duplicação, aí eu tenho que vir aqui em opções e tenho que dizer que eu não quero que a introdução usada na homepage seja repetida na parte interna. Então, eu vou salvar e quando eu atualizo aqui na minha notícia propriamente dita, dentro da categoria Zona Oeste, quando eu atualizar, o primeiro parágrafo passa a ser este aqui e não mais o que está sendo exibido na homepage. Então, eu vou voltar aqui para Home, está aqui o parágrafo da notícia principal. Agora, mais na frente, vamos aprender como organizar esse conteúdo na homepage. Eu aqui tenho uma notícia, eu tenho a segunda que passa aqui para baixo para uma coluna, e aqui tem espaço para mais 2 colunas, portanto, mais 2 notícias. Então, é preciso um certo cuidado quando a gente distribui esse conteúdo. Eu tenho como colocar, por exemplo, aqui embaixo a notícia principal em uma coluna, e aqui embaixo outras 2 chamadas, uma de um lado, outra do outro. Esse tipo de mudança de configuração a gente vai aprender mais à frente. Bom,
Vou salvar e vou fechar. E agora vou finalizar. Eu saio da minha área do back-end, clicando aqui em sair. E aí encerro esse